no propósito de informar de maneira divertida e descomplicada tabus que construímos ou que achamos que desconstruímos. Ele é o criador da plataforma Senta, que pesquisa e traz para discussões e trends e desinformações sobre temas que temos medo de conversar até com os nossos amigos. Essa é a apresentação formal. E agora eu queria pedir para vocês uma salva de aplausos calorosos para o Uno. E aí, gente? Então, eu vou ficar sentado, porque eu gosto de sentar, né? Então... Ui, eu acho que eu só vou precisar do passador. Ai. Gente, que tecnológico. Então, vamos lá. Ah, tem ali para eu ver. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Olá para todos. Olá. Ai, olá todo mundo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre sexo e maconha, sobre sexo e cannabis, que é, bom, um assunto bem espinhoso para algumas pessoas, é um assunto cheio de controvérsias, que a gente tem muito pouco estudo, muita pouca pesquisa, mas eu acho que, assim, eu vou compartilhar com vocês mais as minhas indignações, talvez, e as minhas dúvidas acerca do tema, assim. Como está difícil para eu ver os slides sentado, eu vou levantar, tá? Mas dá para eu falar aqui. Vamos lá. Ó, a controvérsia sobre o possível efeito afrodisíaco da maconha tem permanecido desde o início da existência dela. Justamente isso. Desde quando a gente começou a estudar sobre a maconha e as suas relações com a sexualidade lá na década de 70, a gente tem uma grande dificuldade de estabelecer os efeitos reais dela, o que ela de fato faz, o que ela de fato não faz. E aí... quando o assunto é cannabis e sexo, né, a gente tem que pensar não só sobre se ela ajuda a aumentar, né, o tesão, se ajuda a aumentar a vontade, né, e afins, como também se ela ajuda, às vezes, a controlar. Né? Muito antigamente a gente tem registros aí de indianos, da galera do yoga, que discute muito sobre o poder da maconha também para segurar a libido, para ajudar a concentração, porque, como todo mundo sabe, né, assim, quando a gente está com tesão, a gente fica meio descontrolado. Né? Então, eles estudam já há muitos anos essas relações, e a partir da década de 70 a gente começou a tentar estudar isso de uma forma mais acadêmica e mais aprofundada. Esse sou eu. Então, bom, eu sou médico, falo sobre sexualidade, falo sobre redução de danos em droga na internet. Bom, eu faço um trabalho sobre redução de danos bem extenso, assim, né, em algumas áreas de vulnerabilidade aqui em São Paulo. Já trabalhei com diversos tipos de substância. O meu trabalho mais atual é trabalhar sobre a influência do K9 na vida de muitos jovens lá no território da Brasilândia. E, bom, vocês conseguem me achar nas redes sociais, ver meu trabalho um pouquinho. Eu falo sobre pau pequeno, pau grande, falo sobre buceta pequena, buceta grande. Bom, primeiro sexo, né, gente? O nosso corpo, nossa sexualidade, para a gente falar sobre qualquer coisa desse aspecto, a gente precisa primeiro entender o que é sexo, né? O que é o conceito disso em primeiro lugar. Né? E aí a gente tem a elaboração do que a gente chama de ciclo da resposta sexual, né? Que foi uma postulação feita por Masters, Johnson e Ellen Kaplan lá em 1966. Em 1969 a Ellen chegou e quis dar uma reformada, e hoje a gente tem mais ou menos como que se dá a vontade sexual, o ato sexual em si, como que ele se dá. Desde o início do desejo, da libido, da vontade, até o finalmente, que é a resolução. Né? E aí é muito criticado justamente por estabelecer uma linearidade de como uma relação sexual se dá. Né? Eu não vou conhecer alguém e aí depois eu necessariamente vou para a casa dele, ou vou para a casa dela, e vou transar com essa pessoa. Às vezes, no meio da relação sexual, eu vou diminuir a libido, não vou querer mais. Então, não tem como a gente pensar numa linearidade. A gente tem que pensar justamente num ciclo que isso acontece e que pode voltar de etapas e afins. Eu gosto de fazer uma comparação que é com o luto. As fases do luto, né, porque a gente primeiro tem a negação, depois a aceitação e por aí vai, não são lineares também. Então, da mesma forma, também transar não é linear. E aí, eu estabeleci junto com Master Johnson, Ellen Kaplan e eu, um ciclo diferente de como que a gente pode pensar. Então, a gente primeiro, né, tem ali a libido, não primeiro, mas também. A libido, que entra na fase de excitação, platô, orgasmo e o cigarro, que eu vou explicar para vocês.
Então, primeiro, a libido. Então, a libido, ela é né, um range ali, a gente fala um espectro entre querer muito e eu chamo de estalopram, que é justamente, né, quem toma estalopram sabe que não dá vontade de transar nenhuma. Então, é entre querer e não querer transar de jeito nenhum. Né? Então, a libido é justamente essa vontade, esse ímpeto de querer ter relações sexuais e compartilhar, enfim, com alguém. Né? E aí a gente entra na primeira etapa da excitação. Né? Então, primeiro, depois que você já tem a primeira vontade, a gente entra na segunda etapa, que é a da excitação, que é quando a gente já entra na atividade com a pessoa. Então, você está ali, conheceu a pessoa, você está no carro, a pessoa bota a mão na sua coxa, ou você está ali, sei lá, no Copanzinho, aqui em São Paulo, está conversando com a pessoa. Copanzinho é um péssimo lugar para ir, né, na verdade, para conhecer alguém no primeiro encontro. Tem muita gente conhecida. Mas a gente coloca a mão na coxa, você começa a aumentar a frequência cardíaca, começa a aumentar a frequência respiratória, começa a aumentar a pressão arterial, né? A gente fica naquela paixão, naquela vontade, já bota uma taça RIS para tocar, e aí a gente começa a ter um aumento da lubrificação, o mamilo fica duro, o pipiu fica duro, né? E aí, quando a gente passa dessa fase, é só quando a gente tira o gato do quarto. Quando a gente tira o gato do quarto, tira os animais do quarto, a gente passa para a próxima etapa. E aí, que é o platô. Então, depois que a gente já começou, deu início à atividade sexual, e aí a gente entra numa etapa que pode durar de 10 minutos a 4 horas. Né? 4 horas ninguém merece, né, gente? Transar horas e horas seguidas também não sou muito afim. Mas a gente entra no platô, que é justamente a estabilização. Então, a gente estabiliza numa frequência cardíaca específica, numa frequência respiratória específica e tudo assim. Tá? O platô, em francês. E aí, o que vai acontecer nessa etapa? A gente vai ter um aumento da lubrificação, a gente vai ter um aumento da expansão, a gente vai ter uma expansão da vagina, né? E aí, uma coisa que eu falo é que a vagina é cega, né? Então, assim, ela vai expandir, às vezes não sabe para quê, não sabe se vai entrar nada, mas ela expande. E aí, a gente começa a ter lubrificação pela glândula de Bartolin, por outra glândula, no caso, em pessoas com pênis, tá? Os testículos sobem, tá? Os testículos começam a subir, igual no frio, e a gente também começa a ter a lubrificação da glândula e por aí vai. Né? Tudo acontece nessa fase de platô. Opa, deixa eu voltar. E aí, a gente tem... Opa, já pulou um. Mas é o orgasmo. O orgasmo, gente, a gente já chega já em contrações rítmicas. Basicamente, assim, a definição de orgasmo é uma grande incógnita. Mas o que foi postulado é que o orgasmo em si é um bando de manifestações, né, corporais e físicas que culminam num êxtase muito grande. Então, você vai ter contrações musculares, uma tensão sexual muito grande, uma tensão muscular muito grande, que vai chegar num ápice, e aí você vai ter a queda disso, tendo um relaxamento expansivo, tá? Expressivo. E aí eu falo que o orgasmo, gente, é justamente quando a gente faz assim com o pé. Quando a gente faz assim com o pé, porque a gente chegou lá, entendeu? Ou a gente está tentando, né, também. E aí que é a fase do cigarro que eu falo. A gente chega depois na fase do cigarro, que é justamente quando a gente quer fumar um cigarro logo depois, né? Que a gente fala que é a fase de resolução. É quando a gente está ali, terminou tudo, a gente vai normalizar a frequência cardíaca, vai normalizar a frequência respiratória e vai ficar suave, vai puxar um cigarrinho e é isso. Não sei do que o cigarro, né? A gente está nesse cannabis, mas o que seja. E aí, eu acho que está pulando alguns slides, acredita, gente? Então, agora os problemas, né? O que tem isso tudo? Qual que é o BO disso tudo que a gente está falando? A gente começa a pensar que a gente também né, não é tudo um mar de rosas, né? Quando a gente vai transar, a gente tem vários problemas no meio desse caminho. Então, que a gente chama das disfunções, né? O que é uma disfunção sexual? É justamente, né, de acordo com o DSM, que é o livro de diagnóstico de doença de saúde mental, é justamente quando a gente, né, tem um problema para chegar no prazer ou para manter o prazer. Então, subclinicamente significativo, na habilidade de alguém responder sexualmente ou sentir prazer sexual. Tá? Essas disfunções sexuais podem ser tanto de ordem psicológica, física ou clínica. E aí a gente tem 4 tipos. Né? A gente tem a vulvodynia, que é justamente uma condição crônica da vulva, muitas mulheres têm, muitas pessoas com vagina têm, que é uma ardência normalmente, que perdura por mais de 3 meses, e tem principalmente gatilho de uso de absorventes e afins. A dispareunia, que é a dor na relação sexual, tá? A anorgasmia são pessoas que não conseguem sentir orgasmo, né? Ou não conseguem manter, pelo menos, a relação sexual a ponto de chegar no orgasmo. E a disfunção erétil, que todo mundo já conhece. E aí isso tudo fode o sexo, né, gente? Tudo acaba com o sexo e a gente tem que pensar em estipular possibilidades e como que a gente pode resolucionar isso. E aí, como que a cannabis resolve, né? Como que a cannabis influencia o sexo? É uma grande discussão desde a década de 70, tá? E aí a gente tem pesquisadores
fazendo as mais diferentes metodologias para tentar entender como que o cannabis pode influenciar, tanto positivamente, negativamente ou de forma neutra, a sexualidade. Tá? E aí a gente tem de pontos positivos, dentro de todos os estudos de uma forma geral, eu fiz um apanhado de vários estudos, desde a década de 70 até o ano passado, de que a gente tem de hoje sobre essas influências. Então, em pontos positivos, a gente tem, do ponto de vista da cannabis, o aumento da frequência sexual. Então, pessoas normalmente que fazem uso da cannabis normalmente têm mais parceiros sexuais. O aumento de tempo sexual, então as transas são mais prolongadas, mais demoradas, e aumento da qualidade do orgasmo. Como pontos negativos, a gente tem normalmente disfunção erétil, esterilidade, que são pouquíssimas pesquisas, mas algumas apontam esterilidade, e apontam também, mas apontam de uma forma muito rasa, uma metodologia muito ruim, com um público pequeno, então são estudos que são muito enviesados. Testosterona também, diminuição da testosterona, alguns estudos apontam, mas também de uma forma bem superficial. E diminuição do uso da camisinha. Esses estudos são importantes, que realmente a gente tem um grande número deles, que demonstram que pessoas que estão em uso de cannabis, ou usaram cannabis antes da relação sexual, normalmente têm um menor uso de preservativo. Mas o que é unânime? É unânime, gente, que pessoas com vagina, normalmente, né, tem uma melhora da dispareunia, da vulvodynia, da dor pélvica, todos aqueles problemas que eu falei para vocês antes. E pessoas com pênis também é unânime em quase todos os estudos que tem uma relação direta com a disfunção erétil. Mas existe um conflito ético muito grande quando a gente estuda com pessoas, que existe a subjetividade. É subjetivo, a gente não consegue, por exemplo, ter uma análise objetiva, porque as pessoas, por exemplo, podem estar no dia ruim, e aí podem estar com problema de disfunção erétil, elas podem, por exemplo, fazer uso da maconha de uma forma diferente, a gente não sabe as quantidades que ela fuma, a gente não sabe o que ela está passando no dia, enfim, vários outros critérios. E aí, o que a gente faz quando a gente não consegue estabelecer, e a gente cientificamente, como que a gente faz para a gente estudar, quando a gente não consegue estudar em humanos, né, alguma coisa específica, porque é muito subjetivo? A gente vai para os modelos não animais, né, que é estudos com ratos, e tem um estudo com rato específico com disfunção erétil. Esse estudo, o que ele fez? A gente tem o que a gente chama de sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? É uma rede de sinalização celular, que a gente tem vários receptores, que seriam como se fossem portas, que quando ativadas, elas fazem mudanças no nosso corpo. Ele é responsável por manter equilíbrio no nosso corpo em vários sentidos. E tem várias funções. E a gente tem vários pontos do corpo. Tá? Então, um deles, por exemplo, é o CB1, que está presente onde? Lá nos órgãos genitais, né? Os órgãos reprodutores. CB2 normalmente é mais relacionado com questões imunes e afins. O CB1 é mais ativamente, por exemplo, relacionado com questões sexuais, de cognição e tal. A gente vai falar hoje de CB1. Opa. O estudo. Então, o que a gente fez? A gente pegou os ratinhos, e aí a gente pegou os ratinhos e a gente foi lá no hipotálamo deles, que é uma região do encéfalo que é responsável por várias questões, uma delas sobre comportamento sexual. E aí, o que a gente fez? Ó, esse aqui é o hipotálamo. Agora que eu descobri que tem esse aqui, eu vou amar. Ó, tem o hipotálamo aqui. E aí, o que a gente fez? A gente pegou uma substância que é antagonista do CB1, ou seja, uma substância que vai inativar o CB1. Tá? Então, a gente pegou uma substância que vai inativar o CB1 e a gente colocou nesse ratinho aqui. E aí, o que a gente observou? Quando a gente pegou essa substância que é antagonista de CB1, a gente teve um aumento de uma substância lá no cérebro da gente, que é o glutamato e a GABA. Essa substância aqui, ela interage muito com medicações que a gente toma no dia a dia, tipo medicações psiquiátricas, no caso. Né? Então, a gente tem várias medicações, tipo estalopram, sertralina, que interagem com isso aqui. Então, por isso que a gente tem questões sexuais envolvidas quando a gente toma essas medicações. Aumento de óxido nítrico. Óxido nítrico vocês já devem ter visto em loja de suplemento, que aumenta a vasodilatação, que deixa as veias mais aparentes e tal. E aumento de ocitocina, que é aquele hormônio do amor, né, que todo mundo gosta de falar. Quando isso acontece, quando eu bloqueio o CB1, o que vai acontecer? Eu vou fazer toda essa cascata aqui e vou ter o que a gente tem aqui, ó, ereção. A gente finalmente teve ereção nesses ratinhos. E aí o THC e o CBD. THC e CBD são outras substâncias, são outros compostos que interagem com o nosso sistema endocannabinoide. Então, quando a gente faz a administração deles no nosso corpo, a gente vai interagir com o nosso sistema endocannabinoide por meio dessas substâncias aqui. Né? E aí o THC, o que ele é? O THC é um agonista parcial, ele vai ativar esse receptor. E o CBD é um agonista inverso, ou seja, ele não vai só desativar o receptor, ele vai desativar e vai fazer uma influência negativa nele também.
Mas aí, ai, tinha mais outro slide. Estou cortando alguns slides, tá, gente? Mas o que aconteceu? O THC, quando ele interage com o receptor endocannabinoide, se a gente for voltar aqui, quando o THC vem aqui, ó, no CB1, ele é uma substância agonista, ou seja, ele vai ativar esse meu receptor. Quando ele ativa esse meu receptor, eu não vou ter um aumento de glutamato GABA, não vou ter um aumento de óxido nítrico, não vou ter um aumento de ocitocina e não vou ter ereção. Então, o THC, assim, teoricamente pelo menos, né, não vai gerar, não vai ter uma influência positiva na ereção. Então, por isso que a gente postula e estuda sobre as influências dele na disfunção erétil. E aí a gente fica pensando, né? A gente está falando de disfunção erétil, a gente pegou os ratinhos, matou os ratinhos para fazer esse bagulho. E aí, e as ratinhas? Né? E as ratinhas? Cadê elas? O que a gente faz com elas? Dizem, né, que os cientistas, pelo menos, os responsáveis pelo estudo, dos 12 estudos que fizeram esses apontamentos, dizem que é muito complexo estudar o corpo feminino, é muito difícil estudar a vagina, como se dá, a sexualidade feminina é muito mais complicada, a sexualidade das fêmeas é muito mais complicada. A gente sabe o nome disso, né, gente? Então, assim, a gente só segue, e tadinha da Mini, continua batendo a sererica dela tranquilo. E aí, quais são as questões que a gente tem que apontar, então? De frente a tudo isso que eu falei para vocês, o que funciona e o que não funciona? A coisa mais importante, a coisa que a gente tem mais firme dentro dos estudos, e a coisa que hoje a gente tem mais sólida e concreta sobre a interação da cannabis com a sexualidade, é o que diz respeito à frequência e à dose. A frequência. Quem fuma transa mais. Isso a gente tem uma pesquisa, inclusive, com 30 mil pessoas, que é essa pesquisa aqui embaixo, quem quiser ler depois. É uma pesquisa com 30 mil pessoas, avaliada, revisada e afins, que mostrou que quem fuma acaba tendo mais relações sexuais, mais parceiros sexuais do que pessoas que não fumam. Aí a gente, os porquês eles deixaram em aberto. Então a gente pensa se a gente é mais legal, se a gente é mais bacana, se a gente tem um papo melhor, se a gente é mais legal só porque a gente fuma também. Mas, normalmente, quem fuma tem mais relações sexuais, que foi, inclusive, o post que eu fiz essa semana. Outra coisa que diz respeito à frequência é que mulheres que fumam têm experiências melhores com sexo. A cannabis, de uma forma geral, ela, quando a gente faz sempre as pesquisas com um grupo feminino, né, com um grupo de pessoas com vagina, tá, gente? Com um grupo de pessoas com vagina, sempre aponta melhores experiências nas relações sexuais, orgasmos mais intensos, mais prolongados, né, um período de refratariedade menor, que é aquele período que logo depois que a gente transa, o tempo até a gente conseguir transar de novo é esse período, esse refratário. As mulheres conseguem ter menos ainda, elas já têm pouco, mas conseguem ter menos ainda esse período quando faz uso de cannabis. E além do que eu falei mais no início também, sobre as outras disfunções sexuais. Então, elas têm menos dispareunia, que é a dor na relação sexual. Elas têm melhora da vulvodinia, que são justamente essa ardência vulvar, né? Até da urgência urinária a gente ajuda bastante. A cannabis tem mostrado, pelo menos, que mulheres com incontinência urinária têm melhora dos sintomas de incontinência de uma forma geral, da urgência para ir no banheiro, com o uso da cannabis de uma forma bem considerável. Outra coisa, homens no uso diário têm alguns problemas com orgasmo e ejaculação, que é outro ponto que a gente estava apontando justamente por conta desse sistema endocannabinoide e esses receptores, tá? O que é muito controverso, porque a gente tem poucas pesquisas nesse mérito também. E aí, esse gráfico é legal, por quê? Ó, a gente tem as correlações com a cannabis, tá? Entre homens e mulheres, né? Mas em pessoas de vagina e pessoas de pênis, vamos lembrar aí. Então, por exemplo, os rapazes, ó, eles têm fortes referências e fortes correlações com negativas quanto ao desejo. Então, diminui desejo sexual com o uso da cannabis, por exemplo. As meninas, por exemplo, já têm uma relação positiva com satisfação sexual, positiva com desejo, positiva com libido, positiva com frequência sexual, tudo no uso da cannabis, tá? E aí tem relações positivas com a intenção de transar, positivas com orgasmo. Então, orgasmo, a gente tem muita pesquisa e muita referência sobre como que a cannabis ajuda nas questões orgásmicas. Todas relatam que tem uma melhora muito grande dos orgasmos. Os rapazes já, de uma forma geral, eles têm mais relações negativas com satisfação sexual. Tem positiva, mas não é tanto quanto negativas. Também tem relações negativas com orgasmo, relações negativas, né, quanto à disfunção sexual, que é aquilo que a gente já falou, sobre a disfunção erétil. Tá? E tem relações, por exemplo, negativas também aqui, ó,
com libido. Esses pontinhos aqui já são relações neutras, são quando a gente não conseguiu identificar nada. A cannabis nem influenciou positivamente, nem influenciou negativamente na vida dessas pessoas. E aí, a gente entra no segundo ponto, que é o mais importante de todos, que é a dose. É muito difícil a gente mensurar, né? É muito difícil a gente mensurar a dose que a gente está usando de cannabis, a dose de maconha que a gente está usando, né? Que a gente está fumando. Mas tem uma pesquisa bem antiga, inclusive, e eu gosto de apontar essas datas justamente, gente, porque quer dizer que a comunidade científica ainda está muito conservadora, a comunidade científica ainda está tendo muitos problemas na pesquisa, principalmente no Brasil, para pesquisa de questões envolvendo a cannabis. A gente tem muita gente querendo fazer pesquisa, mas a gente tem dificuldades para trazer, por exemplo, cannabis, para utilizar disso dentro do laboratório. Fora do país, a gente também tem vários entraves. E aí é uma pesquisa antiga que a gente conseguiu estudar que, quando o Beck tinha cerca de 1% de THC, tanto em homens quanto em mulheres, houve um aumento do desejo e aumento da satisfação sexual. 1% de THC. Quando essa quantidade de THC ficou um pouco acima, esses efeitos já não eram mais notados. Então, a gente não notou efeito nenhum, não fez diferença. Mas quando os níveis de THC estavam muito acima, houve menor desejo de performance. Ou seja, quanto mais chapado você está, mais difícil é de transar. Mas isso é fato, né, gente? Se a gente está chapado pra caramba, é foda conseguir manter concentração em alguma coisa. E aí, a moderação é o caminho. A moderação é o caminho por quê? Em mulheres, o uso, por exemplo, melhorou bastante a performance, como a gente viu. Né? Mas o uso excessivo, o uso em excesso, por exemplo, logo antes da relação sexual, tá, gente? Que isso fique bem ressaltado. Logo antes da relação sexual, quando há um uso, por exemplo, excessivo da substância, isso vai atrapalhar a performance na relação sexual logo em seguida. Não estou falando a quantidade que você fuma, por exemplo, durante os dias todos, a semana toda, o mês todo. Tá? Isso é logo antes da relação sexual. Houve uma melhora importante da performance. E essa é uma pesquisa bem atual, 2022. E aí, a gente tem esse gráfico aqui, que é bem interessante, que é a dose, né, e os efeitos nas funções sexuais. Quanto maior a dose, a gente tem uma melhora progressiva da função sexual, uma melhora progressiva das questões sexuais, mas quando a gente chega em determinado ponto, a partir dele, a gente começa a já ter problemas, que é justamente isso que eu estou falando. Se a gente estiver chapado demais, a gente não consegue transar. E aí, é uma coisa que nossas avós, a referência são nossas avós. Nossas avós falam que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, se a gente aprender a dosar, se a gente aprender a utilizar as coisas a nosso favor, a gente vai conseguir utilizar todos os benefícios da planta, a gente vai conseguir utilizar todos os benefícios do nosso sistema endocannabinoide, do THC, do CBD, enfim, das mais de 100 substâncias que a gente tem envolvidas, e ajudar o nosso dia a dia a ter uma transa melhor e ter uma gozada melhor. E é isso. Tem um tempinho ainda. Tem pergunta. Acho que todo mundo ouve, pode falar. Que fazia um estímulo. Alguns cremes vaginais que estavam sendo manipulados com cannabis e que isso estava estimulando, né, o desejo sexual feminino em geral, né, em secreção, nesse tipo de coisa. Você chegou a olhar alguma coisa a respeito disso? Inclusive, foi uma polêmica, inclusive, que eu me envolvi na internet uns tempos atrás. De tempos em tempos eu me envolvo em polêmica, tá, gente? É comum. Mas, vamos começar falando sobre produtos canábicos. Tá? A gente tem um grande problema e uma grande falha na fiscalização de produtos canábicos de uma forma geral. Né? Então, assim, muita gente faz produto canábico no quintal de casa e fala que tem cannabis, né? Fala que foi utilizado THC, CBD na composição daquele produto, quando na verdade não. Né? A gente, inclusive, tem um estudo americano que mostra que cerca de 55, 60, eu tenho que pesquisar, eu tenho que lembrar, mas cerca de 55 a 60% dos produtos canábicos investigados, eles não têm as quantidades, as concentrações ditas ali nas embalagens. Então, é uma questão importante a gente pontuar isso, porque quando a gente fala de cremes canábicos e afins, existe uma grande desinformação. Então, por exemplo, esse lubrificante aqui tem THC e ele vai melhorar bastante a sua atividade sexual. Mas quando a gente vai ver a literatura, o THC mais atrapalha do que ajuda, por exemplo, no caso dos rapazes.
nos casos das pessoas de pênis. Então, teoricamente, o THC não ia ajudar tanto. O CBD, por exemplo, que já tem uma influência negativa, negativando, então, por exemplo, acho que eu consigo voltar aqui. Se a gente for pegar o CBD, por exemplo, ó, volta. Cadê? Aqui. Se a gente for pegar o CBD aqui, né, e colocar aqui, ele é um agonista inverso. Ou seja, ele, além dele não ativar esse receptor, ele vai fazer uma influência inversa. Ou seja, se o antagonista ele só bloqueou, o agonista inverso, ele vai, de forma contrária ao THC, aumentar mais ainda todos esses caminhos aqui, então aumentar mais ainda a ereção, aumentar mais ainda os outros fatores. E realmente é isso que acontece. O CBD é muito interessante no uso de melhoras de performance sexual, justamente por esse agonismo inverso que ele tem. Então, quando a gente vê, por exemplo, lubrificantes e cremes com THC e afins, eu geralmente fico com o pé atrás. Falar, não sei se realmente faz sentido falar sobre isso. Pode ajudar numa questão específica, mas pode atrapalhar em outras. Então, esse lubrificante aqui vai ajudar na lubrificação, vai ajudar nisso, mas às vezes atrapalhar em questões que envolvem a dor, em questões que envolvem expansão vaginal e afins. Então, quando eu falo que vai utilizar esse tipo de produto, vai querer comprar esse tipo de produto, que compre com alguém realmente que entenda do assunto, né? A gente tem consultores canábicos excelentes aí que sabem bastante, que entendem os melhores fornecedores, os melhores caminhos para se adquirir esse tipo de produto, mas sempre ficam um pé atrás, porque muitas vezes esses produtos eles não têm as concentrações ditas ali. A gente tem pouquíssimos estudos, inclusive, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, a gente tem pouquíssimos estudos comparando esses produtos e pegando esses produtos e fazendo. Eu falo que a gente tinha que ter Tinha aquele quadro no Fantástico, né, que avaliava o Inmetro, que avaliava os bagulhos e tudo. Então, a gente tinha que ter uma coisa disso para produtos canábicos. Porque para a gente realmente avaliar se funciona ou não. E é foda, porque eu falo muito que quando a gente fala de medicina, quando a gente fala de farmácia, quando a gente fala disso, muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela sofre muito com uma disfunção erétil. Ela sofre muito com questão que seja, às vezes, nem sexual. A pessoa está sofrendo de Alzheimer, né? E aí ela lê numa manchete, cannabis ajuda no Alzheimer, cannabis resolve Alzheimer. E ela vai com toda a esperança no mundo para cima daquilo ali. E aí as pessoas, algumas empresas e afins, utilizam dessa esperança dessas pessoas para vender coisa que não funciona. E a pessoa, às vezes, ali vai ficar 2, 3, 4 anos tentando fazer aquilo funcionar, tomando aquele placebo ali, e às vezes a doença ou a questão vai piorar, vai acelerar, vai progredir. Né? Então, eu falo que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai colocar um produto canábico no mercado. Eu acho que a gente tem que ter, e a gente tem que mostrar dados, a gente tem que mostrar essas coisas, a gente tem que, principalmente, pedir pesquisa, pedir referência, pedir de onde vem, faz sentido, estudar, faz sentido do THC? Não seria legal o CBD, por exemplo? E eu fiz essa pesquisa, inclusive, antes de fazer essa palestra, eu dei uma pesquisada no Google geral sobre lubrificantes existentes. E a maioria dos sites que eu entrei, a maioria dos sites que eu entrava tinha informações completamente equivocadas sobre o sistema canabinoide. Eles pegavam, tipo, um copia e cola do Wikipedia sobre o sistema canabinoide, colocavam no site, falava que era isso aqui, porque o THC ajuda e afins. Aí vende alguma coisa, sei lá, um creme terpenado que seja, e fala que aquilo ali é uma medicação que faz sentido. Sabe? E isso atrapalha a gente rumo à legalização, né? E todos os trâmites legais e todos os trâmites burocráticos e questões. Porque a pessoa usa, não funciona, ou às vezes piora a questão dela e vai falar, putz, esse negócio é mó balela, não funciona, é irreal. Né? Então, se a gente quer que a coisa seja regulamentada bonitinho e que a gente consiga usar de uma forma legal, a gente tem que parar com esse papo. Uma outra coisa interessante é justamente, aproveitar que eu tenho um tempinho ainda para falar sobre isso, mas a gente tem muito produto de tudo. Aqui mesmo, gente, na Expo Cannabis eu saí andando e vi algumas coisas. Mas a gente tem, porque isso aqui vai melhorar o seu foco, isso aqui vai melhorar o seu relaxamento, isso aqui vai melhorar, você vai conseguir trabalhar com isso aqui, você vai conseguir fazer isso aqui com isso aqui. Tá, mas cadê o dado? Cadê a referência bibliográfica? De onde isso vem? Você me prova que isso realmente funciona, faz sentido. Ou você está só vendendo o produto, colocou um pacotinho ali falando que ele ajuda no relaxamento, quando na verdade ele não ajuda tanto. Né? Que é basicamente aquelas coisas de gummy, né? aquelas gummies que a gente vê na farmácia. Essa gummy aqui vai ajudar você a dormir. Né? Vende aquela balinha de melatonina. Né? Mas, por exemplo, ninguém fala que a bala, a gummy, é um péssimo veículo farmacológico para qualquer medicação.
Se fosse um bom veículo farmacológico, a gente tinha dipirona em bala. A gente tinha dipirona em bala, a gente tinha antibiótico em bala. Né? Então, quando a gente tem... Isso para tudo, tá, gente? Quando a gente tem... Seja o cogumelo também, que entra um pouco nesse misticismo científico também. Quando a gente tem um produto que resolve todos os seus problemas, ou um produto que tem uma via de administração mágica, que é incrível, tipo, se eu comer essa bala fine, eu vou resolver meus problemas de vitamina D. A gente tem que desconfiar, entendeu? Tinha um amigo meu, maluco, que ele comprava, toda semana ele comprava um pacotinho daquelas balas fine pequenininha, que vem com vitaminas A, B e C, e falava, não, eu tô de boa, come essa balinha aqui, ó, tô ótimo. Eu apostei com ele, falei, olha, você vai me dar R$100 se os seus níveis de vitamina D e B12 estiverem, tipo assim, altíssimos, porque se você come essa balinha, deve estar ótimo. Aí, eu, como sou médico, eu fiz a solicitação de exame. Aí, pedi a solicitação de exame para ele, quando ele me deu. Tipo assim, ele estava com deficiência de vitamina D. E a B12 estava normal. Então, a B12 não podia falar muita coisa. Sabe? Então, e é isso quando a gente fala de sexo, principalmente, né? Quando a gente fala de sexo, existe tudo é místico, porque como é um assunto que a gente tem dificuldade de acessar, a gente inventa um monte de coisa, né? Então, quando a gente abre o YouTube, que eu morro de preguiça, a gente abre o YouTube, a gente tem, porque essa sentada aqui, se você sentar desse jeito assim, fazendo um C e não sei o quê, seu marido vai à loucura, é assim que transa. Tipo, gente, para que você está me ensinando a transar? Transar não é uma exploração corporal individual, que a gente tem que entender o próprio corpo, entender as próprias coisas, né? A gente tem essa mania de ficar postulando, né, e regrando como que a gente vai transar, como é que a gente vai fazer as coisas. E eu sou muito mais da gente parar de fazer aquela mamada de laranja, grapefruit, sabe? Aquela coisa maluca. E muito mais, tipo, olha, como é que você gosta de transar? Como é que você gosta de fazer isso? Como é que você gosta de fazer aquilo? Putz, eu sinto que melhora para mim usar um creminho X, um creminho desse jeito assim. Vamos tentar? Vamos, mas às vezes para aquela outra pessoa não funciona, né? Então, a gente às vezes também tem que valorizar, claro, a experiência individual, porque às vezes vai funcionar para aquela pessoa. Mas eu falo, eu como médico, eu como cientista, né, eu tenho que estar ali no papel, tenho que estar ali, tipo, olha, eu pesquisei, revisei, fiz um estudo longitudinal de milhões de anos, comprovando isso. Nesse sentido que você está falando, que é uma questão mais médica, de pesquisa e tal, só para contextualizar, para que eu possa entender. Eu sou psicólogo, tem muitos clientes meus que fazem uso de remédios psicotrópicos e tal, e esses remédios, alguns deles, eles têm uma relação muito direta com a libido, com a falta dela. Eles cortam completamente a libido dessas pessoas. Como que o THC estaria posicionado em relação a esses remédios? Como o THC estaria posicionado em relação a esses remédios? Por exemplo, os efeitos desses remédios nos homens, eles cortam a libido. O THC, pelo que você explicou, ele não inibe o CB1 e isso faz com que também corte a libido. Como que essa comparação, ela existe já cientificamente em relação aos efeitos ou não tem pesquisa sobre isso ainda? É meu sonho conseguir fazer esse paralelo direto, por exemplo, de uso de substâncias específicas, por exemplo, do escitalopram, com outras substâncias, por exemplo, de uso geral. Não estou falando só disso. Estou falando sobre, por exemplo, cocaína, sobre MD, sobre outras substâncias, porque a gente né, assim, as pessoas elas usam outras substâncias, né? E seria muito interessante justamente para a gente conseguir orientar melhor. É meu trabalho, de conseguir orientar o paciente. Olha, se você usa escitalopram, não fuma tanto. Ou, enfim, a gente não tem, tá? Mas, uma coisa antes importante quando a gente fala de saúde mental e que eu tenho pavor, é quando as pessoas normalmente falam, eu parei de tomar meu escitalopram, parei de tomar meu Venvance, parei de tomar meu lítio e estou fumando agora. E aí quando você vê a pessoa já matou a mãe, já foi demitida do trabalho, e eu tô ótima, tá tudo bem. A pessoa tá em mania, né? Mas a gente tem que... justamente esse paralelo de medicações é o que a gente tem mais de urgência científica hoje para a gente conseguir orientar. Porque é sobre interação de substâncias, né? A gente tem um mapinha de interação de substâncias, por exemplo, se você faz uso de maconha, que é um depressor, por exemplo, em muitos aspectos, e cocaína, que é um estressor, né? Mas, em termos gerais, assim, para orientar,
No caso da libido, por exemplo, pessoas que têm uma diminuição de libido com o uso de substâncias específicas, por exemplo, sertralina diminui libido, estalopram diminui libido, venlafaxina diminui libido. Todas essas medicações, a gente tem interações medicamentosas com outros medicamentos que vão ajudar. Então, a resposta não é tipo, para de tomar seu estalopram, fica maluca e continua transando. Por exemplo, tem medicações como a bupropiona, tem medicações como a duloxetina, a paroxetina, que são medicações que a gente chama de medicações de resgate. Que são medicações que a gente vai usar justamente para resgatar a libido dessa pessoa. Então, por exemplo, a bupropiona mais delas. Então, a pessoa está tomando estalopram, a gente tem um aumento considerável da libido dela de volta, se ela, por exemplo, está fazendo uma associação entre estalopram e a bupropiona, por exemplo. Mas com a cannabis, infelizmente, a gente ainda não tem pesquisa, a gente não tem paralelo, eu não consigo responder. Mas é isso, sempre que você puder orientar, eu falo muito sobre se observar, né? Que é isso, da gente valorizar a experiência individual. Você fala com a pessoa, fala, ó, qual a quantidade que você fuma, quanto você fuma por dia, em média, o que você fuma, né? Porque você fuma prensadinho, não vou falar mal de prensado não, tá, gente? Você fuma prensado, você fuma a flor, você fuma o que você fuma, como que você fuma, justamente para entender no uso dela, a gente conseguir, por exemplo, negociar com o psiquiatra ou com o médico que estiver assistindo uma abstenção da medicação, o que eu faço bastante, é uma coisa que eu faço bastante. Eu peço para a pessoa, ou oriento a pessoa, às vezes, passar, sei lá, a pessoa controlada, tá, gente? Não estou falando de alguém aí que tem umas questões mais importantes. Interrompeu o tratamento, sei lá, 1 mês ou 2 meses, para a gente entender como que é o perfil dessa pessoa, apenas fumando. E aí, a gente retirando a maconha, por exemplo, como é que ela vai reagir? E utilizando a medicação sem a maconha, como é que ela vai reagir? Porque a gente consegue fazer um estudo, que é como a metodologia que a gente faria no estudo científico, mas a gente vai fazer focal nessa pessoa para entender. Em casos de pessoas que têm um largo uso de maconha, e a maconha é uma coisa muito presente na vida delas. Utilizam óleo, utilizam fumada, enfim. É a forma mais interessante de se fazer. Né? E achar um médico legal, achar um médico bacana, que dê para conversar, que dê para negociar isso, que é difícil, eu sei, mas tem muitos bons. Tem vários palestrando, inclusive. Mais alguma pergunta, gente? Temos aí, ó, 1 minuto e 54. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Quero agradecer a Yellow Finger também por ter me trazido aqui para falar sobre, enfim, pau e buceta no meio desse Bocanabis. Foi ótimo. Galera, palmas para o Uno Vulpo, maravilhoso. Uma palestra incrível. Obrigado, Uno. Adorei mesmo, cara. Parabéns. Parabéns, galera, muito obrigada. assim, muito legal, cara. A gente está vendo... Delícia de palestra. Pô, arrasou demais, um maluco engraçadíssimo também, né? Usa humor, que nem eu. A gente usa humor, essa ferramenta aí. E daqui a pouquinho, às 6h30, vai ter uma sessão com filme do Festival Internacional de Cine Canábico, que vai ser um filme, obviamente, no tema que estamos aqui, que é a nossa querida planta. Aquela maravilhosa, que é terapêutica e divertida. Você já viu uma coisa assim, velho? É sagrada também, né? Sagrada, terapêutica, divertida, industrial. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Normalizando os múltiplos usos dessa planta, trazendo as diversas formas com a qual essa narrativa que a gente tanto quer precisa ser construída. A gente sabe que hoje em dia, leis são coisas que vêm e vão. Mas nós estamos brigando com a sociedade. É como bem disse aqui vários palestrantes, vocês já estão sabendo do que é, mas hoje vocês estão se munindo de argumentação, estão se munindo de ferramentas para chegar em espaços em que isso que vocês estão pegando aqui hoje não é tão comum e poder expandir isso da melhor forma, trazendo para a população, as pessoas, os setores que talvez para vocês não sejam isso, a normalização. Tem tanta coisa que foi discutida aqui hoje, né, Bené, que na verdade para a gente pode ser, de fato, ferramenta para você utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Hoje a gente falou de massagem, falamos de business também, falamos de business, falamos de cultivo, falamos de questões jurídicas a respeito da maconha, falamos de vários assuntos e agora no final aqui com o Uno sobre sexualidade. Então, por que não utilizar desse conhecimento para expandir essa palavra e fazer com que cada vez mais o Brasil seja um polo de informação, de cultivo nacional e de revolução sobre o que é a maconha no mundo?
Acho a Dia, eu sou fã, então vou pedir até umas palmas aqui para minha parceira, galera. Ó, agora vocês têm 10 minutinhos para beber uma água, fazer um xixi, quem quiser, e vamos daqui a pouco dar o play na sessão do Festival Internacional Cine Canábico. Valeu, galera. Eu queria só ler aqui a respeito do que vai ser o festival, porque realmente é muito bacana que a gente entenda a questão audiovisual como também uma potência para a gente trabalhar aqui no Brasil, registrar e passar para o mundo o que a gente vive. E não só no Brasil, como na América Latina, como no mundo. É importante que a gente entenda do que se trata, o que está trazendo aqui para a gente o FIC, né? O Festival Internacional Cine Canábico surgiu da necessidade de ampliar as perspectivas culturais a partir de uma abordagem social e comprometida com a temática da cannabis, utilizando o audiovisual como uma poderosa ferramenta de transformação social, geradora de consciência, reflexões e comportamentos. Desde 2019, o FIC tem colocado a temática da cannabis no cinema e na cultura em países como Uruguai, Argentina e Chile, ajudando a quebrar preconceitos relacionados aos diferentes usos da planta e seus usuários, fornecendo informação e contribuindo para o acesso a mais direitos. Em 2025, a FIC chegará ao Brasil com a sua primeira edição sendo realizada no Rio de Janeiro. Acompanhe através do www.fic.a e do perfil @Festival de Cinema Canábico. Então é muito importante que a gente acompanhe essa questão da cultura aqui no Brasil com relação a cannabis, das construções de registros históricos, e fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente vai passar aqui o registro do FIC na segunda edição da Expo Cannabis Brasil 2024. Fica à vontade aí, pessoal, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente começa.